Olá, crianças! Retornamos com a nossa segunda aula de hoje de língua portuguesa para o terceiro ano, comigo, professora Sara. E agora, nessa segunda aula, a gente vai trabalhar no relato pessoal as relações de causa e consequência. Sabe qual a habilidade que iremos desenvolver nessa segunda aula de hoje? Estabelecer a relação causa-consequência entre as partes e elementos de um texto. E para começar a nossa aula, eu quero iniciar chamando a sua atenção para um lembrete sobre o nosso projeto de fluência. Hoje é o segundo dia. O segundo dia é a leitura em voz alta que você vai realizar. Lembram que eu falei? Para você convidar alguém da sua família, o seu orientador, um coleguinha que faz reforço junto com você, para ouvir a sua leitura do texto do projeto de fluência da semana. Qual é o texto? A bailarina, muito bem. E vamos dar início ao nosso conteúdo fazendo a leitura do nosso texto do gênero. Vamos agora para o momento da leitura. E nesse texto do gênero, nós vamos falar sobre um tema, né? Aliás, gente, vamos começar com o nosso texto da leitura de leite. Estou antecipando aqui as coisas. Nós vamos começar com o nosso texto da leitura de leite. Nesse texto, a gente vai começar falando sobre um tema que é bem legal para todas as pessoas. Olhem só para essa imagem. Observaram que aí dentro desse chapéu, dessa cartola de mágico, está saindo 4 palavrinhas? Obrigado, com licença, por favor e me desculpe. Essas palavrinhas são conhecidas como palavras mágicas e é sobre isso que nós vamos ler. Então, convido você para fazer a leitura de leite desse texto junto comigo. Palavras mágicas. Se você quer ser feliz e amizades conquistar, 4 palavrinhas mágicas vou agora revelar. Não é abre-te sésamo e nem sim-salabim, nenhuma é abracadabra. Minha mãe disse para mim. Guarde as 4 palavrinhas, tenha sempre as 4 à mão, para usar a toda hora, em qualquer ocasião. Use sempre essas palavras, delas nunca tenha medo, pois eu quero ajudar. Vou contar o meu segredo. Diga sempre a sorrir, para não ser mal educado. Com licença, me desculpe, por favor e obrigado. Acredite no que eu digo, pois comigo funcionou. São palavras de uma fada, foi mamãe que me ensinou. Olha só que textinho muito bonito que nos ensina a sermos muito educados, a agradecermos sempre, a pedirmos por favor, pedirmos desculpas. Nos ensina valores que nós devemos ter para com o outro. E agora sim nós vamos fazer a leitura do texto do gênero, certo? E no texto de hoje nós vamos falar sobre um relato pessoal de vida de criança. Como é a vida de criança, ou como foi a vida de criança dessa autora, Jane Lima? Vamos descobrir? Vida de criança. Eu sinto falta de muitos episódios da minha infância. Eu sei, ser criança às vezes é chato. Toda hora alguém quer mandar em você, mas eles só querem nos orientar. Não sei se com vocês é assim, mas meus pais sempre pegaram muito no meu pé com essa coisa de escola, escovar os dentes, se alimentar direito, se comportar. Eles sempre chamavam a minha atenção e tinham bons motivos para isso, é verdade. À noite, todo dia, era: menina, vai dormir, senão não vai acordar a tempo de ir para a escola. E escova os dentes para não criar cárie e não caírem, nem doer, tá? Na hora do almoço ou do jantar,
Diziam: come tudo, mocinha, assim você vai ficar mais forte. Antes de ir para qualquer lugar, era um tal de se comporta, senão em casa a gente conversa, que já me deixava quieta sem nem pensar em fazer nada. Quando somos pequenos, só queremos crescer para ninguém chamar nossa atenção. Quando crescemos, percebemos como faz falta alguém para puxar nossa orelha e nos ajudar. É preciso crescer para entender que a infância é a melhor fase da vida. Olha só que textinho interessante falando sobre essa fase que você aí de casa está, a infância, e que todas as pessoas que são hoje adultas já passaram. E agora nós vamos fazer o quê? Aquele momento que a gente tem depois de fazer a leitura do texto do gênero, nós vamos conversar sobre esse texto. A autora do texto, que também é a narradora, ela fala sobre o quê? Sobre a sua infância. Ela diz que sente falta de muitas coisas que aconteceram na sua infância. Ela também fala que às vezes ser criança é chato. Por que ela fala que às vezes ser criança é chato? Porque sempre tem alguém que está querendo mandar na gente por a gente ser criança. Mas que mesmo assim, sendo chato alguém querer mandar na gente por a gente ser criança, a gente precisa entender que aquelas pessoas que estão nos orientando, aliás, mandando na gente, elas estão querendo nos orientar. Elas não fazem por mal, elas querem nos ajudar, porque elas estão ali no nosso processo de formação de caráter. E aí ela fala de situações que todo mundo, toda criança já passou na sua infância, que é a orientação que o pai dá na hora de dormir, na hora de acordar, na hora de se alimentar, na hora de cuidados com a nossa higiene. E ela cita a situação de higiene principal que ela faz referência é na hora de escovar os dentes. E ela fala também das principais refeições que os pais reclamavam. Quais eram? A hora do almoço e a hora do jantar, que ela precisava comer tudo. E ela precisava comer tudo para quê? Com a finalidade de ficar forte. Precisava escovar os dentes direitinho, por quê? Porque se ela não escovasse os dentes, ia criar cárie, ia doer e também poderia cair. Diziam que ela tinha que dormir cedo, dormir no horário, porque para acordar na hora correta para ir para a escola. E se ela fosse para algum lugar, o que era que diziam para ela? Que ela precisava se comportar, porque se ela não se comportasse, o que aconteceria? Em casa iriam conversar. Olha só, o que será que iria acontecer nessa conversa em casa? Eu acho que ela ia levar a maior bronca, porque ela fala que só aquilo, só aquela fala já fazia ela ficar quietinha, sem pensar em aprontar nada. Ela fala lá no finalzinho do texto também uma coisa sobre crescer e sobre ser criança. Quando ela era criança, ela só pensava em quê? Em crescer. E depois que cresce, percebe que faz falta alguém para puxar a orelha. Mas é puxar a orelha no sentido de puxar a orelha mesmo? Não, é no sentido de alguém para estar orientando quando faz alguma coisa errada, está ajudando a realizar as coisas da maneira correta. E aí, no finalzinho, ela conclui que a gente precisa se tornar adulto, precisa crescer para poder entender que a infância é a melhor fase da nossa vida, porque é uma fase em que a gente pode aproveitar, brincar, se divertir e não tem tantas preocupações. Então, você aí de casa, que é criança, que está nessa fase,
aproveita bastante, não tenha pressa de crescer. Aproveita a sua infância, que essa é a melhor fase da sua vida. Entenderam direitinho o texto? Entenderam? Então agora nós vamos falar sobre o tema da aula de hoje. Qual é o tema da aula de hoje? Causa e consequência. Causa e consequência. Nós já trabalhamos sobre isso, professora, em outra aula. Trabalhamos, então vamos fazer um lembretezinho sobre o que é causa e sobre o que é consequência. A causa, ela vai gerar uma consequência, é o motivo que vai gerar alguma coisa, que vai dar como resultado, vai ter como resultado uma consequência. E a consequência vai ser o resultado de uma causa. O resultado da causa vai ser a consequência. Então, a causa gera uma consequência e como consequência, e a consequência eu vou ter como resultado de uma causa. Entendendo isso direitinho, nós vamos conseguir realizar as atividades lá da frente. E para que vocês entendam melhor e relembrem um pouquinho melhor sobre esse tema, nós temos aqui alguns exemplos, tá bom? E esses exemplos eu vou mostrar para vocês através de imagens, que fica mais fácil da gente compreender. Então, vamos analisar essas imagens. Eu tenho aqui, de um lado, vou colocar a causa. Olha só, o menino, ele está aqui tentando pegar a bola, ele está na piscina, parece uma piscina, né? Está à margem, à beira da piscina, e ele está tentando pegar a bola. A causa é tentar pegar a bola. Qual é a possível consequência dessa situação? Ele cair dentro da água, não é isso? É isso. Olha só, caiu na água. Causa, tentar pegar a bola que caiu na piscina. Consequência, cair na água. E é um perigo, porque ele é uma criança, ele poderia se afogar. Se não tiver ou não tivesse um adulto próximo para pegá-lo, ele poderia se afogar. Então, a causa tentou pegar a bola, tentou pegar a bola na piscina, consequência, caiu na piscina. Vamos continuar e vamos deixar dessa maneira. De um lado vamos colocar a causa, de outro a consequência. Temos aí um menino, ele está em cima de um banco, parece que ele está querendo pular. O que vocês acham que pode acontecer como consequência dessa causa, dele pular? Ele pode cair e se machucar. Será que isso vai acontecer? Pode ser a consequência? Pode. Então, temos aí a causa, pular de um banco. Consequência, cair, se machucar. Causa, pular de um banco. A consequência, cair, se machucar. Observaram aqui? Toda causa vai gerar o quê? Uma consequência. E a consequência é o resultado da causa. Se ele não tivesse pulado, ou seja, se ele não tivesse dado início à causa, tinha acontecido a consequência? Não tinha ocorrido a consequência. Continuando. O menino, ele está aí andando, distraído, e está com os pés descalços. Tem alguma coisa no chão? Temos alguma coisa no chão nessa imagem. O que é que vocês conseguem observar no chão dessa imagem? É um prego, parece um prego enrolado com a ponta para cima. Essa é a causa, o menino está distraído, jogaram um prego no chão e ele está com os pés descalços. Quais são as possíveis consequências dessa causa ou dessas causas? Ele pode pisar no prego e machucar o pé. Olha só, pisou no prego, machucou o pé. Pronto, a causa, andar distraído de pé descalço, ter um prego no chão.
Consequência, pisar no prego, machucar o pé. Temos aí causa e consequência, certo? Então, nós vamos agora observar essas relações de causa e consequência de acordo com o texto que a gente leu, com o relato pessoal que a gente leu, tá bom? Lembrando, toda causa vai gerar uma consequência e a consequência vai ser um resultado da causa. Nós temos aqui algumas questões que vão trabalhar sobre este tema. Olha só, nós vamos reler essas frases aqui abaixo e em seguida nós vamos identificar em cada uma delas a causa e a consequência. Nós vamos logo depois separar essas causas e essas consequências adequadamente no quadro que vai surgir logo abaixo. Vamos fazer a leitura aqui das frases. Menina, vai dormir, senão não vai acordar a tempo de ir para a escola. Come tudo, mocinha, assim você vai ficar forte. E escova os dentes para não criar cárie e não caírem, nem doer, tá? Observaram aqui 3 frases. Essas 3 frases têm causa e têm consequência. Agora, nós vamos colocar aqui no quadro, de um lado a causa, de outro a consequência. Vamos analisar aqui essa primeira frase. Menina, vai dormir, senão não vai acordar a tempo de ir para a escola. O que nós podemos analisar como causa aqui nessa frase? Se ela dormir cedo, ela acorda a tempo de ir para a escola. E se ela não dormir? Ela não vai acordar a tempo de ir para a escola. Então, a causa, dormir cedo, consequência, acorda a tempo de ir para a escola. Outra possível causa que a gente pode analisar nessa frase, não dormir cedo, consequência, não acordar a tempo de ir para a escola. Nós temos essas 2 possibilidades nessa frase. Então, a gente vai colocar uma, não dormir. É a causa. Como consequência dessa causa, não dormir na hora correta, eu tenho não acordar a tempo de ir para a escola. Não acordar a tempo de ir à escola é a consequência de não dormir no horário adequado, certo? A primeira frase está ok? Ok, compreenderam a causa e consequência? Certo, então vamos para a frase 2. Come tudo, mocinha. Assim você vai ficar forte. Qual é a causa e qual é a consequência? Bom, eu pergunto para você. Como é que ela vai ficar forte? Ela vai ficar forte comendo tudo. Então, ficar forte é a consequência de quê? De comer tudo. Então, comer tudo vai ser o quê? A causa. Então, a causa é comer tudo. Comer tudo é a causa que vai gerar como consequência deixar a mocinha forte. Então, a consequência é ficar forte. Frase 2, causa, comer tudo. Consequência, ficar forte. Ok aqui? Certo. Frase 3. E escova os dentes para não criar cárie e não caírem e nem doer, tá? Pergunto para vocês. O que teria como consequência os dentes criarem cárie? Cárie é não, aliás, criarem cárie, caírem e doerem. O que poderia gerar essa consequência? Não escovar os dentes. Não escovar os dentes poderia ser a causa, mas vamos colocar aqui escovar os dentes. Escovar os dentes é a causa que
vai gerar como consequência não criar cárie, não cair e não doer os dentes. Então, causa, escovar os dentes. Não criar cárie, não cair, não doer, a consequência. Professora, e se eu colocasse não escovar os dentes, eu poderia colocar como consequência criar cárie, cair e doer? Poderia. Se eu colocasse a causa não escovar os dentes, eu poderia colocar como consequência, de acordo com esta frase, criar cárie, cair e doer os dentes, tá bom? Continuando, segunda questão. Releia o trecho abaixo. Antes de ir para qualquer lugar, era um tal de se comporta, se não em casa a gente conversa, que já me deixava quieta, sem nem pensar em fazer nada. A expressão destacada no trecho acima ocorre como consequência de letra A, da menina estar em um ambiente que não é a sua casa. Por que a menina já ficava quieta sem pensar em fazer nada? Porque ela ia estar num ambiente que não era em sua casa. Letra B, porque ela tinha um bom comportamento em qualquer lugar. Letra C, é uma consequência do aviso sobre a conversa que ocorreria quando chegasse em casa. Ou letra D, é uma consequência das orientações que a menina recebia durante o dia. Por que ela ficava quieta sem pensar em fazer nada? Por causa do aviso que a mãe, que diziam para ela, que os pais diziam para ela, se comporta, senão em casa a gente conversa. Então, a expressão destacada é uma consequência do aviso sobre a conversa que ocorreria quando chegassem em casa. E qual é a alternativa que vai me mostrar isso? É a letra C. Muito bem, letra C. Continuando, na terceira questão, nós temos aqui causas. 3 causas e nós vamos relacionar as 3 causas e vamos formar as frases, tá bom? Temos aqui dormir cedo para, ficar adulto para, cuidar dos dentes para. Vamos ver as opções aqui do outro lado, na outra coluna, para a gente poder fazer a ligação e depois fazer a leitura da frase completa depois de formada. Desse lado, nós vamos ter a causa. Desse lado, nós vamos ter o quê? Consequência. Então, vamos lá? Entender que a infância é a melhor fase da vida. Mantê-los saudáveis. Acordar no horário certo. Então, vamos lá. Dormir cedo para acordar no horário certo. Como consequência de acordar, aliás, como consequência de dormir cedo, que é a causa, eu tenho acordar no horário certo. Então, dormir cedo para acordar no horário certo. Primeira frase formada. Ficar adulto para entender que a infância é a melhor fase da vida. Ficar adulto para entender que a infância é a melhor fase da vida. Então, a causa é ficar adulto. E como consequência, a gente entende que a infância é a melhor fase da vida. E, por último, cuidar dos dentes para mantê-los saudáveis. Cuidar dos dentes, como consequência, eu vou mantê-los saudáveis. Pronto, crianças! Na aula de hoje, nós trabalhamos sobre o caráter polissêmico das palavras, lá na primeira aula de língua portuguesa. E agora, nessa segunda aula, nós trabalhamos a relação de causa e consequência
entre os elementos de um texto. Eu espero que você tenha aprendido sobre esses dois conteúdos, tenha gostado e se divertido bastante nessa aula de hoje. Não esquece do nosso projeto de fluência. Hoje é o segundo dia de leitura em voz alta. Acompanhe as suas atividades na plataforma, faz as suas atividades, posta as respostas na plataforma, tá bom? Para seu professor, para sua professora. E continua acompanhando as nossas aulas aqui na TV. Se não conseguir acompanhar na TV, você também pode ter acesso pela internet. Um grande beijo, obrigada pela sua presença e até a nossa próxima aula.